Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Estarei lendo na NVI, na nova versão internacional. Se os irmãos da mídia forem projetar aí no telão, projetem na NVI, por favor. Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 26. Tem na sua Bíblia, irmão? Se você encontrou, diga achei. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém me não explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vou ler de novo: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Você pode dizer amém para essa palavra, querido? Aqui nós veremos o trabalho de um verdadeiro evangelista, o trabalho de um verdadeiro ganhador de almas, o trabalho de uma pessoa que realmente serve a Jesus e é ousado no ministério da palavra de Deus. Primeiramente, esse homem chamado Filipe, ele ouve o mandato de Deus, a ordem de Deus, para ir a um lugar determinado, aonde havia um homem que estava lendo um texto das Escrituras Sagradas, mas que na verdade não estava entendendo. Diz o texto que esse homem, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. A gente não tem o nome dele registrado nas Escrituras. Lucas, ao escrever, simplesmente diz que ele é um eunuco. Quem era um eunuco? Um eunuco era um homem que
zelava por uma rainha, cuidava de uma rainha. E é interessante que o nome da rainha é trazido aqui no texto, Candace. Ela era a rainha da Etiópia, rainha dos etíopes. E esse eunuco era o homem responsável por cuidar dela. Ele zelava pelas riquezas dela, ele zelava pela vida administrativa dela, ele zelava pela saúde dela, ele cuidava dessa mulher. E é interessante a gente notar que ele fazia esse trabalho num país que não adorava a Deus, mas ele adorava a Deus. Diz o texto que ele tinha ido a Jerusalém com uma carruagem para fazer isso, para adorar a Deus. Com certeza ele era um homem que tinha ouvido falar do Deus do povo de Israel, do Deus dos judeus. E por ouvir falar desse Deus, ele havia entendido o quão importante era esse Deus, e ele tinha entendido que esse Deus era o Deus verdadeiro. Mas ele ainda não tinha ouvido falar de Jesus. Antes, me permita dizer que esse eunuco, ele era chamado com esse nome, porque ele não podia tocar em mulher. E somente os eunucos poderiam fazer esse trabalho de cuidar de uma rainha, de zelar por uma rainha, de estar tão próximo de uma rainha. Somente um eunuco, porque era um homem que tinha feito uma opção de não se relacionar com mulheres em sua vida. Alguns faziam isso como simplesmente uma dedicação, e eles mantinham um voto de castidade, eles não tinham um relacionamento sexual com nenhuma mulher. Outros, numa decisão mais intensa, mandavam cortar o órgão genital, para que realmente não houvesse nenhuma chance de ter alguma aproximação da rainha. A gente não sabe qual que era a situação desse eunuco. O que a gente sabe é que ele era um eunuco. E ele, diz o texto, que ele estava lendo o profeta Isaías. E ele estava lendo uma parte do livro de Isaías que dizia: ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra. Esse eunuco estava lendo esse texto, e ele tinha uma grande dúvida dentro dele. Qual era a dúvida? De quem que o profeta está falando? De quem Isaías está falando? Ele está falando de si mesmo? Ou ele está falando de uma outra pessoa? E aí Filipe, como um grande evangelista que atende a voz de Deus, que está no lugar certo e na hora certa, se aproxima e vê que aquele homem estava lendo a Bíblia. Pergunta então para aquele homem: ei, você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco, se expressa de uma maneira bem interessante, até irônica. Como que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Muitas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Muitos estão perecendo, muitos estão indo para o inferno, muitos estão ficando com a vida de uma maneira muito desorganizada, desequilibrada, estão vivendo em angústias, estão vivendo em grandes sofrimentos nessa terra, estão vivendo sem certeza da salvação, sem certeza da vida eterna. Sabe por quê? Porque nunca alguém se aproximou dela para explicar as palavras de Deus para ela.
Nunca ninguém tirou um tempo para estudar a Bíblia com ela. E aqui eu quero desafiar você, que está aqui nessa noite, que já foi batizado, você que vai ser batizado nessa noite, você que está aqui nessa igreja, eu queria desafiar você a explicar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas sejam salvas. O eunuco, ele conhecia Deus, ele tinha ouvido falar de Deus, ele tinha adorado a Deus, mas ele não era salvo. Quantas pessoas nesta terra sabem que Deus existe, adoram a Deus, exaltam a Deus, gostam de canções que falam sobre Deus, em alguns momentos participam até de cultos, mas nunca ninguém se assentou com elas numa mesa para abrir as Escrituras e explicar para elas o que está escrito na palavra de Deus. Você é chamado para isso. Será que você pode olhar nos olhos do teu irmão e falar: você é chamado para explicar a Bíblia para as pessoas, para que elas sejam salvas. Você é chamado para isso. E aí naquele momento Filipe começa a explicar para o eunuco tudo o que ele estava lendo. E Filipe começa a dizer: não, o profeta não está falando dele. O profeta está falando do Filho de Deus, de Jesus, que veio a esta terra, que se entregou como um cordeiro mudo. Ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. Ele estava diante do tosquiador, diante das pessoas que o mataram, e ele se entregou por uma opção dele, e ele se humilhou, e ele foi privado de justiça, ou seja, não teve um julgamento justo para Jesus. Foi o pior julgamento da história da humanidade, onde não havia critério para o assassinato dele, porque Jesus foi assassinado. Ele não foi condenado. Os ladrões que estavam ao lado dele na cruz, eles tinham feito coisas erradas, eles tinham transgredido leis. Eles sim foram condenados. Jesus não. Jesus foi assassinado. E Filipe foi explicando isso para o eunuco. E ele explicou também: olha, ninguém pôde falar dos descendentes de Jesus, porque ele foi enviado para essa terra para se entregar. Ele não teve filhos físicos. E o texto que ele estava lendo termina dizendo que a vida de Jesus foi tirada da terra. A vida de Jesus, o Filho de Deus. E Filipe começa a explicar isso e dizer para o eunuco: olha, eunuco, você precisa se entregar a esse Jesus que morreu por você. Esse Jesus que se entregou como um cordeiro mudo por você na cruz. Esse Jesus, você precisa se entregar a Ele. E aí para você eu te digo, eu te falo, a Bíblia declara que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrendo, tendo sido morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia declara em João 5:24, na verdade te digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê que Deus enviou Jesus, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida.
Ou seja, é salvo de uma condenação eterna, é salvo, vive eternamente, vive para Jesus aqui, porque começa a experimentar a vida eterna aqui, ao ter relacionamento com Jesus aqui. O eunuco não conhecia Jesus, só conhecia Deus. E a partir desse momento, ele conhece Jesus. E eu tenho entendimento que Filipe, naquela hora, diz assim para ele: olha, e esse Jesus que morreu, antes de subir aos céus, ele ressuscitou. E antes de subir aos céus, ele deixou para nós um recado. Ele disse assim: que todo aquele que cresce nele devia ser batizado. E ele diz isso para o eunuco. Isso está nas entrelinhas aqui. E diz o texto que o eunuco manda parar a carruagem. Peraí, ali tem água. O que impede de eu ser batizado agora? Eu quero ser batizado agora. E naquele momento Filipe só diz uma frase para ele: você pode ser batizado, se você crê de todo o coração em Jesus. Filipe não fala com ele assim: olha, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo outro, parar de fazer aquilo outro, parar de fazer aquilo outro. Você tem que começar a frequentar uma igreja, você tem que fazer um curso de 6 meses. Antes de batizar, você tem que ir a alguma reunião. Filipe não fala isso. Filipe só fala uma coisa: você pode ser batizado se você crê de todo o coração. E o que o eunuco diz? Eu creio. O que ele diz? Eu creio de todo o meu coração. E diz o texto que a carruagem parou, só estavam os dois ali. Ei, gente, não tinha uma multidão igual está aqui nessa noite para prestigiar o batismo do eunuco. Não tinha ninguém para testemunhar. Diz o texto que Filipe é arrebatado. Acontece uma teofania aqui, algo sobrenatural de Deus. Ele é trasladado, ele é capturado de onde ele estava e é levado para outro lugar. Ele some, desaparece. A ciência chama de teletransporte. Tem isso na Bíblia, por incrível que pareça. E Filipe é teletransportado, ele desaparece. E o eunuco só tinha um testemunho dele diante dos etíopes para declarar que foi batizado. Mas ele tinha o testemunho dele, ele tinha uma fé muito grande agora em Jesus como Salvador da sua vida. Aqui eu tenho 2 lições muito importantes. A primeira: você que está aqui nessa noite, que vai se batizar, você que está aqui nessa noite, que vai se tornar membro dessa igreja, você que está aqui nessa noite, que já é membro da nossa igreja, que já foi batizado em outras oportunidades, ou que já passou pela festa da aliança e já se tornou membro, e já é membro da nossa igreja já há alguns anos ou há muitos anos. A primeira lição que Deus quer te dar nessa noite: explique a palavra de Deus para as pessoas, para que elas sejam salvas. Se não tiver quem explique, não haverá salvação, porque não haverá entendimento. Salvação vem com entendimento. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar com você aqui nessa noite é que, assim como o eunuco, esses irmãos que vão se batizar aqui creem em Jesus de todo o coração, e eles estão cumprindo a ordem de Jesus. Aqui tem água. O que impede eles de serem batizados? Nada, porque eles declararam para os discipuladores deles, para os líderes de célula deles, para mim ontem no curso, eles declararam que creem em Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. É o que é necessário para eles serem salvos.
e para eles serem batizados. Agora, eu sou meio como Felipe, eu sou meio ousado. E todo batismo eu faço isso porque eu entendo que isso é bíblico. A gente tem histórias aqui na igreja de pessoas que fizeram o que eu vou falar aqui e estão servindo a Jesus de todo o coração. Eu tenho um primo que foi à igreja, ele nunca tinha ido à igreja. Ele foi à igreja para prestigiar o batismo da esposa, que estava frequentando a igreja já há 6 meses. E ele foi prestigiar esse batismo. E ao vê-la sendo batizada, o pastor, após o batismo, perguntou: tem alguém aqui que crê em Jesus e quer ser batizado nessa noite? Naquele momento, ele, cheio do Espírito Santo e cheio de Deus, vendo a esposa dele sendo batizada, ele disse: eu quero. E ele, sem roupa, sem nada, sem nenhum preparo, ele saiu de onde ele estava, foi lá correndo, entrou no batistério e foi batizado. Isso já tem 30 anos. E ele nunca mais deixou Jesus. Hoje ele tem mais de 60 anos e adora Jesus de todo o coração. Olha, querido, não ache que é emoção. É o Espírito Santo que está tocando no teu coração agora.